Olá, gente! Boa noite! Vamos aí a mais um conteúdo do programa Bom Físio. Nós estamos no episódio de número 68 e o tema da live de hoje é como melhorar a dor do meu paciente com hérnia de disco 2 vezes mais rápido. Então, como aliviar a dor dele 2 vezes mais rápido? Então, é uma queixa que eu escuto muito. E já aconteceu comigo também, a gente não conseguir resolver a dor do nosso paciente ali, principalmente paciente com hérnia de disco. Então, o que fazer com esses pacientes? Como resolver a dor dele 2 vezes mais rápido? É o tema da nossa live de hoje, do episódio de hoje. Oi, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, esse é o nosso episódio de número 68 do programa Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia. E nesse programa eu discuto toda semana estratégias para o fisioterapeuta se destacar no mercado de trabalho e ganhar mais. Tudo jóia também? Então, nós estamos na semana de aquecimento do seminário Se Atualiza Físio. Então, um seminário aí 100% online, 100% gratuito, que vai ocorrer nos dias 6, 8 e 10 de junho. Mas para participar desse seminário é preciso fazer a sua inscrição. Então, quem não fez a inscrição ainda, corre aí que o link está na minha bio. Depois, na hora que a live acabar, você corre lá, clica no link e faça a sua inscrição, que vai ser um evento que vai mudar o rumo aí da sua profissão. É um evento muito bom, nós estamos preparando ele, onde também eu vou te mostrar como se destacar no mercado de trabalho para ganhar mais, tá? Então, vem comigo, não fique de fora aí desse evento, desse seminário. E uma coisa boa é que vai ter certificado. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá e faça a sua inscrição, tá bom? Então, vamos lá, gente. Boa noite. Bom, o tema da live de hoje é como melhorar a dor do meu paciente com hérnia de disco 2 vezes mais rápido. Como fazer isso? Será que é possível? E eu vou provar para vocês como isso é possível. E você vai sair dessa live hoje identificando o que já pode acrescentar na sua prática clínica com o seu paciente para você gerar resultados 2 vezes mais rápido e com isso ganhar mais e com integridade, porque você vai ser um profissional de excelência, vai oferecer o melhor, então nada mais justo do que você ser bem remunerado, ganhar bem por isso, né? Então, é ganhar bem com integridade, tá bom? Então, vamos só dar uma introduzida, né? Como eu sempre gosto. Então, a hérnia de disco, a grosso modo, né? O que acontece. Então, a hérnia de disco é quando ocorre aquele extravasamento ali de um líquido entre 2 vértebras, né? Então, a gente tem as nossas vértebras cervicais, torácicas, lombares. E quando se tem entre as 2 vértebras, ocorre um extravasamentozinho ali de um líquido. E a hérnia de disco é uma disfunção que ela vem crescendo a cada dia mais. Então, a cada dia se tem pessoas com diagnóstico de hérnia de disco, a cada dia mais as pessoas estão procurando por profissionais de excelência, por profissionais que vão resolver o problema dela. Então, antes, a gente acreditava que a hérnia de disco era uma disfunção para idoso, era uma doença de idoso. A gente não escutava muito jovens com hérnia de disco, era uma disfunção mais para idoso. Mas agora as coisas estão bem diferentes, né? Existem muitos jovens já relatando, já com diagnóstico de hérnia de disco. Ontem mesmo, a mulher de um amigo do rapaz que trabalha com meu esposo, ontem mesmo ela me mandou mensagem, eu estou suspeitando que ela tem hérnia de disco pelos relatos, pelos sintomas que ela falou.
ainda não avaliei, então é preciso avaliar para identificar se realmente é hérnia de disco, mas ela tem aí uns 25 anos no máximo, então muito nova, né? E então isso vem acontecendo, vem ocorrendo com mais frequência aí no nosso dia a dia. Então a hérnia de disco já não é mais só uma disfunção para idoso e tá aumentando muito. Tem muitas pessoas aí com hérnia de disco e a tendência é crescer mais ainda. Então é importante a gente saber como tratar esses pacientes, o que realizar com eles para gerar um resultado mais rápido, que é o que eles querem e é o que a gente também quer para eles, né? E com isso, a gente já está cansado de saber, nós vamos nos destacar na carreira. E a hérnia de disco, ela comete aí qualquer vértebra, né? Porém, de acordo com dados estatísticos, de acordo com a mobilidade das vértebras, é mais comum acometer na cervical e na lombar. Por quê? Porque são vértebras que tem mais impacto, sofrem mais impacto, é onde tem mais mobilidade. Então, a gente tem muito movimento da coluna vertebral cervical e lombar, o que na torácica já não tem tanto. Nossa torácica já não faz tanto movimento. Então, ali já é muito difícil a gente encontrar uma pessoa com hérnia de disco na torácica, mas não é impossível, tá? Então, o mais comum é na cervical e na lombar, tá certo? Então, gente, vamos lá. Quando ocorre esse extravasamento de líquido, né? O que ocorre ali logo em seguida? Esse líquidozinho vai pinçar um nervo, né? E aí que vai gerar aquela dor irradiada. Sempre ocorre, Rayane, o pinçamento do nervo? Não. Às vezes não ocorre o pinçamento do nervo, às vezes não dói. Então, você não é assim, via de regra. O paciente chegou para você com o exame de imagem, e já está ali no exame de imagem que ele tem hérnia de disco, você já pode direto confiar que a dor do seu paciente é por causa da hérnia de disco? Não, você não deve confiar somente no exame de imagem. Por quê? Porque o exame de imagem pode estar mostrando ali que o seu paciente apresenta hérnia de disco, realmente ele pode apresentar hérnia de disco, porém, aí que entra um detalhe muito importante que muitas pessoas, muitos fisioterapeutas não sabem. Existem aquelas hérnias de disco assintomáticas, ou seja, aquela que não vai sentir nada. Então, às vezes, o seu paciente está lá no exame de imagem, está lá na ressonância, aquele pontinho, aquela fincada ali, tem extravasamento de líquido, e o seu paciente está relatando dor, E você só vai pelo diagnóstico de imagem, pelo diagnóstico médico, não faz os seus testes clínicos, você vai achar que aquela dor dele é por conta da hérnia de disco que está no exame, né? E aí você começa a tratar o paciente realizando tratamentos para hérnia de disco, mas na verdade ele não tem hérnia de disco. Então, do que adianta? Você vai estar ali realizando intervenções e ele não vai melhorar mesmo, porque você vai estar aplicando intervenções errada para aquilo que ele precisa. Então, aqui que entra o nosso primeiro ponto. Então, eu vou falar 5 pontos que você pode acrescentar, que você vai observar nos seus pacientes com hérnia de disco, no seu tratamento, como você conduz o seu tratamento, o que você realiza. Então, eu vou falar de 5 pontos, 5 principais pontos, e você vai identificar o que você pode acrescentar, ou se você realiza esse ponto e esse ponto não é legal. Então, eu vou sintetizar em 5 pontos. Então, o primeiro eu já dei um spoilerzinho aqui, né? Que é isso aí. Para você, então, alcançar resultados mais rápidos e ganhar mais destaque na profissão, é identificar se a dor dele é realmente devido à hérnia. E não confiar cegamente, exclusivamente em exames de imagem, tá? Senão você vai ficar tratando a hérnia de disco e a coitada nem tem culpa da dor. Ela tá ali, mas nem tem culpa. Tem um estudo que mostra
que é cerca de, eu não lembro a porcentagem, mas assim, tem uma grande porcentagem de pessoas que apresentam hérnia de disco, porém é uma hérnia de disco assintomática. Então, se você pedir lá, principalmente idosos, né? Então, se a gente pedir os nossos pais, os nossos avós para fazer um exame hoje, de uma ressonância, provavelmente vai ter uma hernia de disco lá e eles nem sabem, não sentem dor nenhuma. Então, existe isso. E aí, às vezes, pode vir a coincidir que ele tem uma dor e tem aquela hérnia, mas aquela hérnia está lá há 1000 anos, nunca fez diferença para ele, não é ela que está gerando a dor. E você vai tratar o seu paciente com técnicas para hérnia de disco. Então, você não vai conseguir resolver o problema da dor dele, porque ele não tem a hérnia de disco. Então, como descobrir? Como a gente vai investigar, Rayane? Como investigar se meu paciente apresenta uma hérnia de disco assintomática ou uma hérnia de disco sintomática? É através dos testes, né? Então, eu falo muito aqui. Então, é através de testes específicos para a gente examinar. Então, anotem aí que eu vou falar aqui dos testes, né? De acordo com a hérnia lombar e a hérnia cervical. Eu vou só mencionar os testes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um conteúdo mais amplo, mais denso, mostrando, explicando como realiza o teste, como analisa, como identificar, né, se ele é positivo ou negativo e qual implicação isso tem. Então, se vocês quiserem uma live sobre isso, depois vocês deixam aqui para mim um comentário falando: eu quero uma live sobre os testes clínicos para a hérnia de disco, que nós providenciamos uma live aí. Então, vamos lá, hein? Antes de falar os testes, bora dar um up aqui. Aperta o coraçãozinho. Chama os outros aí. Aperta o coraçãozinho para o Instagram entender que essa live, esse conteúdo é legal. Para ele poder mostrar o conteúdo para outras pessoas. Para poder convidar outras pessoas, né? Chegar lá na tela das pessoas: opa, a Rayane tá com uma live, vem assistir, ou então encaminha aí para um colega. Então, bora. Quais são esses testes? Então, eu vou ficar lembrando vocês de apertar no coraçãozinho aí. O teste para a hérnia de disco lombar, né? Os principais: teste de compressão, teste de Valsalva, teste de Lazegue, entre outros. Tem mais testes aí. Para a hérnia de disco cervical, eu falei da lombar, né? Para a hérnia de disco cervical, o mais comum é o teste de compressão, mas tem outros também. Mas o mais comum, e ele apresenta uma boa especificidade, é um teste bom, que você pode confiar nele, você aplica o teste, deu positivo, você já pode desconfiar que a dor do seu paciente é realmente por conta dessa hérnia de disco. Aí sim, após realizar todos esses testes, pronto. Agora você vai estar certo que seu paciente apresenta mesmo a hérnia de disco. Aí você vai elaborar um plano de tratamento para ele. Aí vem o tema aqui nosso: como que fazer para esse paciente melhorar 2 vezes mais rápido, hein? Vamos aí para os nossos pontos, né? Então, o primeiro ponto é esse. Certifique-se que seu paciente apresenta mesmo, que a dor dele é devido à hérnia de disco. Porque se não for, não adianta você tratar, que a dor dele não vai melhorar, tá? Então, primeira coisa, e parece ser uma etapa muito boba, né? Mas essa etapa é muito importante na nossa prática clínica, é muito importante a gente não pular essas etapas, né? De fazer os testes. Tem gente que não faz, tem gente que faz, mas interpreta errado, ou às vezes não sabe fazer, né? Então, fiquem bem ligados a isso, fiquem de olhos bem abertos quanto a isso aí. Então, vamos ao nosso segundo ponto. Não esquecem de apertar no coraçãozinho. Bora chamar esse povo para nossa live. O segundo ponto, então a gente vai aqui. Falou, pensou em dor, meu paciente tem dor, né? Então, pensou em dor, primeira coisa que o fisioterapeuta pensa: se tem dor, a gente aplica o quê? Ventosa, certo?
mas é errado. É a primeira coisa que a gente vê em mente, mas está errado. Então, não perca o seu tempo aplicando ventosa no seu paciente com hérnia de disco, por 2 motivos. Primeiro motivo, a ventosa não alivia dor, então já foi comprovado cientificamente por diversos artigos de alta qualidade metodológica que ela não alivia a dor, tá? E quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente também pode marcar uma live aí para poder discutir isso em uma outra ocasião. Então aqui eu só estou trazendo os fatos, tá? Então, o primeiro motivo, ela já foi comprovada que não alivia dor. O segundo motivo para você não usar a ventosa com seu paciente com dor, né? O segundo motivo só fica aqui entre nós, ninguém mais vai escutar, tá? Confidencial, que é o seguinte: se o paciente quiser, pensa comigo sobre a técnica. Se o paciente quiser, ele mesmo pode aplicar a ventosa nele. Vocês concordam? Só ele comprar o kitzinho lá na Shopee, Mercado Livre, ele mesmo pode aplicar. Então, o que vai passar na cabeça dele? Que ele vai... É só ele descobrir, digitar lá que ele vai ver quanto custa. Não é caro. E aí pedir alguém para apertar ali, para colocar aquele copinho em cima do músculo dele, onde ele quiser. E o que entra aqui? Que ele vai ficar pensando, nossa, eu vou pagar tanto, vou pagar R$200 numa sessão para ficar 20, 30 minutos com os copinhos colados, depois mais 20, 30 minutos com choquinho. Pensa. E ainda sair com dor. Então, esse paciente, ele já vai ficar, não vai ter tanta confiança, né? E ele vai ficar, nossa senhora, não tem como. Isso aqui eu compro em casa. Isso aqui eu compro ali e faço em casa, né? Então, por esses 2 motivos, vamos começar a tirar, eliminar um pouquinho essa técnica aí sua prática clínica, do seu dia a dia, porque nós já temos evidências fortes e boas comprovando que não tem esse efeito todo que a gente acha que tem. E vamos deixar de ser preguiçosos, né? Os fisioterapeutas estão entrando muito numa zona de conforto, estão ficando muito, muito preguiçosos. Então a gente precisa pensar mais na fisiopatologia da doença, buscar pelas melhores intervenções para realizar com esses pacientes, buscar pelas intervenções que são eficazes e não às vezes só colocar o que todo mundo fala, o que todo mundo acha que funciona, fala que funciona, eu vou lá e coloco aquela intervenção no meu paciente, tá? Então, eu não estou desmerecendo ninguém, não estou querendo desmerecer ninguém, né? E sim, mostrando para vocês um caminho certo para a gente valorizar a nossa profissão, tá? Então, a gente pensar um pouquinho mais fora da nossa caixinha, a gente pensar um pouquinho em coisas mais diferentes e coisas que vão resolver o problema, coisas que são eficazes, tá? Então, tratar com técnicas eficazes que vão fazer com que nós sejamos destaque na profissão, tá bom? Então, é esse o caminho e é a gente focar nisso aí, tá? Pra gente não perder o nosso foco de ser cada vez profissionais melhores, cada vez profissionais mais de destaque no mercado de trabalho. E continuando então, nós já falamos de 2 pontos. O nosso terceiro ponto. Isso, dedo no coraçãozinho, chama o povo. Aperta o coração aí. Vamos para o nosso terceiro ponto. Então, o nosso terceiro ponto é: se existe uma compressão de raiz nervosa, vamos pensar na fisiopatologia da doença. Então, se existe ali uma compressão, está comprimindo o nervo, nós precisamos trabalhar o quê? Mobilização dessas articulações. Então, a mobilização passiva e a mobilização ativa. Tá? Então, não é só fazer uma ou outra, é fazer as duas mobilizações. E a mobilização passiva é você ir lá, mobilizar vértebra por vértebra, sem preguiça, e as vértebras ao redor daquela herniada. Então, tem muita gente também que acha
que a gente tem que mobilizar só ali onde está a hérnia, né? As vértebras que estão herniadas. Então, não. Então, por exemplo, se meu paciente tem uma hérnia em L4, L5, eu devo mobilizar todas as vértebras lombares, as vértebras sacrais e o quadril. Porque todo esse compartimento aí, eles vão estar comprometidos. Então, olha como é importante a gente não só pensar ali onde está a dor, né? Então, se é L4, L5, você não vai mobilizar só L4, L5. Vai pegar todas as lombares, vai pegar a sacral e vai pegar o quadril também. Então, é importantíssimo a gente mobilizar todo esse complexo, porque gera uma rigidez articular muito grande nas vértebras subjacentes ali, né? Então, nas vértebras abaixo, nas vértebras acima, nas outras articulações ao redor de onde está herniado. Então, é importante. Assim como, por exemplo, numa hérnia de disco cervical. Então, se eu tenho uma hérnia na cervical, eu vou mobilizar todas as vértebras torácicas, todas as vértebras cervicais, vou mobilizar a escápula, clavícula, olha que importante, né? O ombro mesmo, né? A articulação glenohumeral. E por que a gente faz isso? Por que a gente tem que mobilizar a escápula, clavícula? Porque os músculos do pescoço, ou eles vão originar nesses compartimentos ósseos, ou eles vão inserir. Então, a gente precisa também mobilizar para poder gerar um maior alívio de dor, um ganho de ADM, um retorno funcional, e assim você consegue gerar um alívio dessa dor 2 vezes mais rápido com essas mobilizações passivas, né? A princípio, nós estamos aqui falando das mobilizações passivas. Então, é importante a gente ficar de olho aberto nessas articulações ao redor de onde está a hérnia. Então, pensou em hérnia, você não pensa só nela. Você olha para todos os compartimentos que estão antes, que estão depois, que estão ao redor dessa hérnia. Então, é assim que você sai um pouquinho da sua caixinha e consegue gerar um resultado 2 vezes mais rápido com esses pacientes, tá? E detalhe, quem aí, vocês já trataram pacientes com hérnia de disco mobilizando todas as regiões aí, as articulações ao redor? Vocês já fizeram isso? Podem ser sinceros, hein? Quem já pensou, quem sempre tratou assim ou nunca pensou em fazer isso, nunca fez isso? Eu confesso que eu não fazia. Eu não fazia a mobilização das vértebras superiores, das vértebras inferiores. Para falar a verdade, às vezes eu nem fazia mobilização nenhuma. Eu já ficava ali focada somente em aliviar a dor em cima de onde ele relatava a dor. Usava todas as técnicas possíveis que eu conhecia, né? Que eu conheço na face da terra, que falavam que aliviava a dor. Eu estava ali trabalhando e querendo fazer com o meu paciente e queria só resolver a dor dele e não pensava um pouco fora da caixinha. E aí, depois de eu me tornar uma físio atualizada, eu aprendi que eu estava aplicando ali, né? Que se eu ficasse aplicando com os meus pacientes, aquilo que eu estava realizando com eles era somente uma sessão de placebo. Isso com certeza, né? Tem muitos físios que fazem, que cometem esse erro por aí, né? Fica focado na dor, focado somente ali onde dói. A gente quer aliviar a dor. Então, o que vem na nossa cabeça é assim, quero tirar a dor desse paciente, quero tirar. E aí a gente começa a fazer tudo que a gente sabe, tudo que a gente imagina, tudo que um dia a gente escutou que alivia a dor, a gente aplica aquela intervenção no paciente, né? É isso que a gente quer fazer. E eu fiz muito isso. Eu não sei se vocês conhecem a história do Sr. Antônio. Vocês conhecem a história do Sr. Antônio? O Sr. Antônio era um paciente meu, muito querido, que eu atendi quando eu não era uma físio atualizada. Então, eu atendi o Sr. Antônio. Tem um comentário, né, da Suzane, só um pouquinho das outras vértebras, bem pouco mesmo. Eu também, Suzane.
muito difícil. Eu ficava mais focada em querer fazer outras intervenções, tá? Fazia muitas outras coisas e não pensava no básico ali, que é mobilizar. E aí tem esse caso que eu vou contar, essa história que eu vou contar para vocês do senhor Antônio. Então, o senhor Antônio, eu não sei se vocês conhecem a história dele, era um paciente muito querido, que eu atendi, como eu disse, bem antes, quando eu não era uma físio atualizada. E pensa, gente, pensa numa frustração, pensa num atendimento que, nossa, me frustrou ali. Eu fiquei muito frustrada, sabe, foi tenebroso. Ele iniciou o tratamento comigo com diagnóstico de hérnia de disco cervical. Depois essa dor não melhorava de jeito nenhum. Ele passou a ter uma cervicalgia crônica. Então ele vivia com dor. Nada resolvia o problema dele. Tudo que eu pensava, né, em tratar com ele, nada resolvia. Na época, eu fiquei tão decepcionada que eu tava até assim, gente, eu vou rasgar meu diploma. Sério, esse paciente não melhora, ou eu não sei o que eu vou fazer. Essa dor dele só aumenta, que agonia, muita decepção que foi. Mas também, hoje em dia, eu entendo como eu queria resultado com ele. Na época, eu só sabia ficar frustrada. Eu só nós chegava a rezar todos os dias no banho. Meu Deus, pelo amor de Deus, me dá uma luz, que esse paciente não melhora. Meu coração doía quando ele entrava no consultório e falava assim, não melhorei. Aí eu, ai meu Deus, o que eu fiz? E ficava naquela aflição, eu, ai Jesus, mais um. Aí ele ia embora e eu ficava rezando, perguntava a ele, seu Antônio, melhorou? Aí eu rezando para ele falar assim, melhorei? Ele, não melhorei. E aquilo foi me frustrando cada vez mais, cada vez mais. Mas hoje eu entendo como eu queria. Na época eu não entendia, né? Hoje eu vejo, olho para trás e entendo que eu não ia conseguir um resultado com ele, sabe? Não ia ter como eu ter um resultado benéfico com ele, porque eu só atendia ele com técnicas placebo. Mas na época eu não sabia, né? Eu queria resolver a dor dele, a qualquer custo. Falou que aliviava a dor, tava eu fazendo com o senhor Antônio. Eu queria resolver. Queria que ele chegasse um dia e falasse para mim assim, minha filha, melhorei. Mas aí, resumindo a história do senhor Antônio, vocês já sabem a conclusão, né? Então, depois de 6 meses tratando ele sem resultado, aí quando eu comecei a aplicar as técnicas eficazes, as técnicas de acordo com a evidência, em 1 mês e meio eu consegui aliviar a dor dele. Consegui já gerar um resultado com ele já conseguiu chegar lá no consultório falando que não tinha mais dor. Depois que eu comecei a aplicar essas técnicas, né, eficazes. E aí, por isso, né, que depois disso, de lá pra cá também, por isso que eu vim pra cá, né, pras redes sociais, eu que não postava nada, eu que não tinha, ninguém nem sabia que eu tinha Instagram, por exemplo, e hoje eu tô aí com mais de 700 publicações, né? Então, foi aí que eu decidi vir pra cá, vim pras redes também, vim compartilhar. Então, eu vim para transformar, né? A minha ideia é transformar a vida dos fisioterapeutas que passam por esses mesmos aflitos que eu já passei um dia, por essas mesmas decepções que eu já presenciei muito na pele, né? Não tem só a história de São Antônio que eu contei aqui, tem mais histórias, essa é só uma delas, né? E também para poder transformar a vida daqueles fisioterapeutas que precisam mudar alguma coisinha nos seus atendimentos, precisam aplicar alguma coisa diferente nos seus atendimentos, mas eles não sabem que precisam dessa mudança. Então foi por isso que eu resolvi vir para as redes sociais, foi por isso que eu resolvi vir dar, como diz, né, a cara a tapa para poder querer fazer essa mudança aí, né? Querer mudar, querer acrescentar algo na vida de outros profissionais de acordo com o que eu já passei, de acordo com as aflições que eu já tive ao decorrer
da minha trajetória aí profissional, né? E tem muitas pessoas que às vezes, como eu disse, não sabem que precisam de um empurrãozinho. Então foi por isso que eu decidi vir pra cá e tô aqui e vamos fazer uma diferença aqui na nossa profissão, tá certo? Continuando então, né? Vamos voltar aqui ao nosso tema da live. Então já falei sobre os 2 pontos, né? Os 2 principais pontos. Vamos para o nosso terceiro ponto. Antes da gente falar do terceiro ponto, dá um coração aí, chama um colega, aperta o coraçãozinho aqui da live para o Instagram entender que esse conteúdo tá legal. E eu preparei muita coisa legal mesmo. Foram vários artigos que eu li, vários artigos que eu analisei. Depois, se vocês quiserem ler esses artigos, ter todos esses artigos na íntegra, é só vocês me mandar um direct aqui no Instagram que eu envio para vocês todos os estudos que eu utilizei para montar, para elaborar a live de hoje, tá? Então, continuando. O nosso terceiro ponto, para você conseguir gerar resultados 2 vezes mais rápido com o seu paciente com hérnia de disco, nós falamos aqui, né, as mobilizações, como eu disse, é a passiva, fiquei falando da passiva, e aí não pode esquecer da ativa. Então, da mobilização ativa também. Então, além de realizar aquelas mobilizações passivas, também é importante a gente fazer o exercício de tração, tá? Então, tracionar essa cervical, fazer a tração por 20 segundos, e aí não tem um limite mínimo para você fazer. Você pode fazer tração quantas vezes você achar necessário durante a sua sessão, e logo em seguida já começar a introduzir nesse paciente uma mobilização ativa, ou seja, ele fazer movimentos mesmo, tá? Ele precisa fazer exercício. Aí nós já entramos no nosso quarto ponto. Qual é o nosso quarto ponto? Não se gera resultados 2 vezes mais rápido no tratamento da hérnia de disco, tratando o paciente só deitado, realizando com esse paciente somente técnicas passivas, tá? Então, nada de ficar aí a sessão inteira, o paciente deitado na maca e você realizando intervenções passivas com ele, tá? Lembrem sempre do senhor Antônio, que vocês vão sempre, não vão esquecer mais. Na hora que vocês for querer completar uma sessão com o paciente deitado na maca e você fazendo intervenções passivas, vocês lembrem da história do seu Antônio, que vocês na hora vão botar ele para se mexer, que foi muita frustração. Então eu fazia isso, eu ficava 1 hora realizando intervenções passivas com o senhor Antônio, o senhorzinho saía da sessão até com o pescoço brilhando de tanto óleo, por conta da liberação, vermelho, e dando até choquinho sozinho. Ele até tremia sozinho, de tanto tênis. Era essa a sessão. Levando mais para brincadeira, para esportiva, né? Mas era basicamente isso que eu realizava com ele, tá? Então, vermelho, aquele pescoço vermelho de tanta liberação e tênis no final. Então, não é assim que trata, tá bom? A Suzane deixou um comentário, a mobilização ativa eu fazia. Ah, isso aí! Então, continua. Mobilização ativa é importantíssimo também, tá? Então, fazer as 2 mobilizações, a ativa e a passiva. Então, não ficar só com o paciente deitadinho ali, tá? Então, o tratamento para a hérnia de disco é através do movimento. Então, coloca o seu paciente para fazer movimento, tá? E quais movimentos? Então, aqui que entra o nosso 5º ponto. Então, chama o coraçãozinho aí pra gente entrar no nosso 5º ponto. Pra gente começar a falar aqui. Então, o nosso 5º ponto, tem que fazer movimento? Tem. Quais movimentos? Porque também não adianta a gente fazer movimento errado com o paciente. Então, entra o nosso 5º ponto, 5º e último ponto importantíssimo, que é você realizar com o paciente com hérnia de disco, exercícios de fortalecimento. Rayane, o que eu vou fazer com ele? Quais exercícios? Vou fortalecer tudo? Não.
deve fortalecer a musculatura correta. Não adianta nada você querer trabalhar com o paciente com hérnia de disco e ficar realizando aí intervenções, exercícios que não vão gerar o resultado também, tá? Então é preciso realizar o fortalecimento da musculatura correta. E quais músculos fortalecer? Eu tô muito boazinha mesmo, né, gente? Olha, vê se isso é conteúdo pra gente fazer em live. Ninguém faz, hein? Então chama no coração aí, vamos valorizar a live, vamos valorizar aí os artigos que eu li, o que eu busquei para poder atualizar vocês. Então anotem aí, quais músculos fortalecer? Bora! Na hérnia de disco cervical, o que fazer? Priorizar os paravertebrais, todo mundo já sabe, né? Tem que fortalecer, beleza. Mas aí que vem a diferença. Fortalecer trapézio inferior, peitoral, músculos do complexo do ombro, músculos do complexo ali do manguito rotador também. Pegar os músculos das costas, como romboide, pegar o grande dorsal, tá bem? Olha que legal. Então, não é só ali paravertebrais, choquinho, ventosa, tração, paravertebrais. Não. A gente pega todo esse compartimento. Lembra que a gente tem que pensar no paciente nas partes anteriores, nas partes posteriores, ali ao redor daquela lesão? Então, é aí que mora a diferença, tá? Então, não deixem de fazer isso, não deixem de fortalecer todos esses músculos que eu falei na hérnia de disco cervical. Agora, na hérnia de disco lombar, quais músculos eu devo fortalecer? Porque também não adianta você querer fortalecer músculos errados, você não vai aliviar a dor do seu paciente. Então, priorizar também os paravertebrais lombares, né? Esse todo mundo já sabe. Outros grupos musculares que não pode ficar de fora no paciente com hérnia de disco lombar é fortalecer os isquios tibiais, fortalecer principalmente o glúteo médio. Olha só, você faz isso? Você já fez isso com seu paciente com hérnia de disco lombar? Já pensou nisso? Então é preciso fortalecer glúteo médio, glúteo máximo, tá? É muito essa musculatura posterior da perna. A gente deve fortalecer, deve dar uma ênfase maior para esses músculos. Lembrando que os nossos músculos posteriores, eles já tendem a ser mais fracos. Então é uma musculatura que ela fica mais fraca ainda quando se tem uma lesão, quando o paciente apresenta uma hérnia de disco lombar. Então a gente deve priorizar o fortalecimento desses músculos, tá? E aí alguém pode me perguntar, e o abdômen? Pode fortalecer também? Pode fortalecer abdominal em pacientes com hérnia de disco lombar? Pode sim, pode como deve. Então acreditavam-se antigamente que o paciente com hérnia de disco lombar ele não pode fazer flexão de tronco, ele não podia fazer abdominal. Então isso já caiu por terra também, tá? Então pode fazer sim, deve passar abdominal para o seu paciente, tá? Então taca abdominal nele, abdominal superior, inferior, mas também não é só o abdômen, porque aí tem os dois extremos. Tem um povo, né, que não pode fazer, paciente com hérnia, né, ele tem na cabeça, paciente com hérnia não pode fazer flexão, não pode fazer abdominal, mas tem um grupo que já pensa diferente, que não, paciente com hérnia de disco, eu devo fortalecer o core, o músculo do core. Então não é isso também não, isso tudo já caiu por terra, tá? Não é que você não pode fazer, não vou fazer, deve fazer. O que já não caiu totalmente é você não fazer o exercício abdominal com eles, é você não fazer, isso aí já caiu por terra, você tem que fazer. Então pode fortalecer o core também. É ideal, vai trazer um alívio da dor desse paciente. Mas os principais estão ali na região posterior da coxa. Então não se esqueçam dos paravertebrais, do glúteo médio, que ele é importante, muito importante. E os isquios tibiais, panturrilha, pega toda essa musculatura posterior aí. Tá? No paciente com hérnia de disco lombar. Tá bom? E aí,
esse é o nosso 5º ponto. Então, nós encerramos aqui os nossos 5 pontos. Eu disse que eu ia dar 5 pontos para vocês identificarem aí no tratamento de vocês, com o paciente com hérnia de disco. Então, seja lombar, seja torácica, seja lombar, seja cervical. E para você identificar se tem alguma coisa que você vai acrescentar, se tem alguma coisa que você antes não tinha um olhar, antes você não pensava nisso e agora mudou. Então depois vocês deixam aqui para mim qual foi a maior sacada que você teve no conteúdo da live de hoje. E bora colocar isso tudo em prática, que seu paciente vai aliviar a dor dele 2 vezes mais rápido, tá? Então sempre lembra lá do seu Antônio, tratei ele 6 meses sem melhora e depois que eu comecei a colocar o tratamento correto, eu comecei a ter um resultado com ele ali dentro de 1 mês e meio, ele já estava sem dor, tá bom? E tem mais coisas para fazer, Rayane, com paciente com hérnia? Tem sim. Eu tenho, eu não sei se eu ainda tenho a live, se eu não tiver, a gente pode falar sobre isso também. Então, vocês só pedir aqui um conteúdo que a gente pode vir a discutir sobre esse conteúdo também numas próximas lives, tá bom? Tá bom, gente, beleza? Então, antes de finalizar, aproveitando aqui, quem quiser os artigos que eu utilizei para montar, para elaborar o conteúdo da live de hoje, manda um direct para mim, que eu envio para vocês todos esses estudos. Esses estudos são ótimos, eu avaliei a qualidade metodológica de cada um. Então, são estudos onde a gente pode confiar e de olhos fechados, tá? Então, esses foram 5 pontos para você tratar o seu paciente com hérnia de disco, para você pensar se você faz ou não faz, repensa no seu tratamento. Pensa nesses 5 pontos, muda alguma coisa que você às vezes não está fazendo, acrescenta, tira o que você às vezes pode estar fazendo e somente assim você vai conseguir realizar um belo tratamento, um tratamento de eficácia, né? Que gera resultado para o seu paciente e vai gerar um resultado extraordinário aí na sua carreira profissional. Vai te fazer destacar na profissão e com isso você pode cobrar mais, pode ganhar mais. De maneira íntegra, através aí dos seus atendimentos, né? Então, só de vocês estarem aqui buscando se atualizar através de mim, porque eu busco lá e trago aqui para vocês, então vocês já vão ser profissionais aí de destaque, já vão diferenciar aí dos outros, né? Da multidão, tá? Bom, gente, muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham se tornado um fisioterapeuta 1% melhor depois da live de hoje, porque eu preparo todo esse conteúdo com muito, muito carinho e sem pensar em ganhar nada em troca, simplesmente pelo fato de vir aqui e querer compartilhar conhecimento, tá bom? E ó, eu espero vocês amanhã. Nós estamos nas lives, né? Na semana de aquecimento para o seminário Se Atualiza Físio. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para esse seminário, bem baixinho aqui, vai ter certificado. Corre lá no link da minha bio, clica lá que o link está lá. Faça sua inscrição, vai ocorrer nos dias 6, 8 e 10 de junho. Então, vão ser 3 aulas gravadas, elas vão ser disponibilizadas nesses 3 dias. E nós optamos em fazer gravado, porque aí fica mais fácil, você pode assistir outro horário, você não vai precisar ficar preso naquele horário para tentar assistir ao vivo. Então, o gravado tem essas vantagens, tá? Então, faça sua inscrição, o link tá lá na minha bio, não fica de fora. Tá bom? E amanhã tem live todos os dias até sexta-feira e semana que vem também, segunda a sexta, às 7 e 7. Então, eu espero vocês amanhã, 7 e 7 da noite, tá? Um beijo grande, até amanhã. Espero vocês às 7 e 7. Tchau, tchau.